Fala galera, tudo tranquilo? Então bora lá. Páginas 161 e 162 foram as páginas que eu passei de dever de casa sobre força de atrito, tudo bem? Destaquei aqui em vermelho os exercícios que eu passei de dever de casa pra gente fazer, beleza? Se não me engano, tá faltando eu destacar aqui a questão número 12. Não, é isso mesmo. É isso mesmo, 8, 10 e 14. Então, bora lá. Galera, bora começar. Então, questão número 1. Como o atrito pode acarretar uma desaceleração em um objeto? Bem, só imaginar o seguinte. Quando eu tinha um plano inclinado e eu tinha um bloquinho sobre ele, concorda que esse bloquinho escorregava? Imagine, sem atrito, sem atrito. Esse bloquinho só sofria duas forças. Peso, que é sempre na direção da gravidade, e a gente está considerando a gravidade para baixo, que a gente normalmente considera como padrão a aceleração da gravidade como vertical e para baixo. Então o peso acompanha a gravidade, ele é para baixo. E a normal é sempre perpendicular à superfície, então a normal vai estar nessa direção, ok? Se eu só tinha essas duas forças, vocês concordam que a gente pode decompor elas utilizando os eixos x, que é o que acompanha a direção do movimento, e o eixo y, que é o que está na direção perpendicular. Logo, peso tem uma componente na direção y, que eu chamo de py, e uma componente na direção x, que eu chamo de px. Galera, concorda que se esse bloco está escorregando sobre o eixo x, que é o do plano inclinado, portanto ele não se move na direção y, logo normal igual a py. Porque a força resultante na direção y é zero, já que ele não sobe nem desce no eixo y, ele fica sempre na mesma posição. No eixo x é que ele se move, ele ganha uma aceleração. Portanto, sua força resultante é o px. Força resultante é igual a px. Isso tudo que eu estou falando é caso não tenha atrito. Porque se tiver atrito, pensa, para onde vai estar o atrito? Concorda que se eu não tenho atrito, o bloco se moveria assim, deslizando para baixo? Logo, se eu tenho atrito, o atrito ele é sempre contrário ao movimento de deslizar. Como ele deslizaria para baixo, força de atrito é para cima. Logo, nessa segunda situação, quanto seria a força resultante? Força resultante seria, como eu sei que ele iria escorregar para baixo, mesmo tendo atrito, força resultante é o que está para baixo menos o que está para cima. E quem é que está para baixo? Px. Quem é que está para cima? Força de atrito. Logo, força resultante seria igual a Px menos força de atrito. Concorda? Logo, Px, no caso em azul, que é o segundo caso, ele aumentou ou diminuiu? Diminuiu, porque a força de atrito está atrapalhando. Logo, repetindo a pergunta, como o atrito pode acarretar uma desaceleração em um objeto? Reduzindo a força resultante e, consequentemente, a aceleração. Porque se a força resultante diminui, como a força resultante é igual a massa vezes aceleração, massa não muda, se a força resultante diminui, a aceleração diminui. Claro para todos, então? Então isso foi a questão número 1, beleza? Então agora bora para a questão número 6. Imagine o seguinte, esqueçam o gabarito que está aqui, tudo bem? Risquem ele assim, ó. Esqueça o que está aqui, esqueça. Simplesmente, preste atenção. Um corpo de massa 2 kg. Então, ó, existia um corpinho de massa 2 kg que está em repouso sobre uma superfície rugosa. Se ela é rugosa é porque tem atrito. Com coeficiente de atrito estático igual a meio. Então, vou anotar aqui do lado. Ó, coeficiente de atrito estático igual a meio. E coeficiente de atrito dinâmico igual a, se não me engano, 0,2. 0,2. Então, bora lá. Sendo a aceleração da gravidade local igual a 10 metros por segundo, complete a tabela. Para que serve esse coeficiente de atrito estático e dinâmico que a gente trouxe da questão? Não é para calcular a força de atrito máxima na situação estática e dinâmica? Afinal, se você para, força de atrito tem fórmula? Tem. Qual é a fórmula dele? μ vezes normal. Mas essa fórmula diz o valor da força de atrito na situação? Essa fórmula ela diz o valor máximo que a força de atrito pode ter. Então, se eu calcular a força de atrito estática, que é utilizando o coeficiente de atrito estático, que é o daqui, então bora lá, como é que vai ficar? Quanto vale o coeficiente de atrito estático? Quero calcular a força de atrito estática.
Coeficiente de atrito estático é meio. Então, vou colocar aqui, ó, meio. E qual é a normal do bloco? Né, um bloco de 2 kg, imagine sobre uma superfície paradinho aqui em repouso. O peso dele vale quanto? Peso, né, massa vezes gravidade. Como massa é 2 e gravidade igual a 10, seu peso vai ser 20 newtons, tudo bem? Peso e massa são diferentes, porque peso é a força que existe no corpo devido à massa, tudo bem? E normal, nesse caso, vai valer quanto? Como esse bloquinho só vai ter peso para baixo e normal para cima, elas têm que se cancelarem. Para se cancelarem, elas têm que ter o mesmo valor. Logo, a normal vai valer 20 newtons. Aí eu venho aqui, ó, para a força de atrito. Bora voltar aqui. Força de atrito é μ vezes normal. Como a normal é 20, quanto vai dar então a força de atrito? 10 newtons. Isso é a força de atrito estática, é o valor dela mesmo, é o valor da força de atrito? Não, é o valor máximo que ela pode ter na situação estática. Qual o valor máximo que ela pode ter na situação dinâmica? É só usar o coeficiente de atrito dinâmico. Vai ser 0,2 vezes a mesma normal, que vai dar 4 newtons. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você aplicar qualquer força menor do que 10 newtons no bloco, vai passar a existir uma força de atrito igual a força que você aplicar para o bloco ficar parado. Tudo bem? E se por acaso você aplicar uma força maior do que o máximo que a força de atrito poderia ter, aí o bloco começa a se mover. Como assim? Bora lá. Primeira situação aqui, eu aplico uma força de 5 newtons. Se o bloco tende a ficar parado, qual é a força de atrito que tem que existir para o bloco ficar parado? Pensa, se você faz uma força de 5 newtons e eu quero que o bloco fique parado, tem que existir uma força de 5 newtons na mesma direção e no sentido contrário para poder se anular. Logo, a força de atrito vai tentar ter o valor de 5 para deixar o corpo parado. E ela pode ter o valor de 5? Olha lá, a força de atrito estática é o valor máximo que o corpo pode ter de força de atrito. Nesse caso é 10, não é? Para o corpo ficar parado, no primeiro caso, ele não precisaria de 5? Ele pode ser 5? Pode, porque o máximo é 10. Então, quanto vai ser a força de atrito? 5. Se ela pode ser 5, ela vai ser 5. Na segunda situação, se eu aplico uma força de 8, qual é a força necessária para deixar o corpo parado? 8. E pode ser de fato 8? Pode, porque 8 é menor do que o máximo, que é 10. Então, beleza, vai ser 8 e o bloco vai ficar parado. Se ele vai ficar parado, qual é a aceleração nos dois casos? 0, tudo bem? Terceiro caso, imagine que eu aplico uma força de 10. Qual é a força necessária para o bloco ficar parado? 10 newtons. Então a força de atrito vai tentar ser o valor de 10 newtons para deixar o corpo parado. Ela pode ter o valor de 10? Pode, porque a força de atrito máxima é 10. Então vai existir uma força de atrito de 10 e o bloco vai ficar parado, sua aceleração vai ser 0. E aí, a partir do momento que você faz uma força maior do que a força de atrito máxima, que no caso 12 aqui nesse quarto caso, o bloco vai ficar parado? Não, ele vai tentar fazer uma força de 12 para deixar o bloco parado, mas qual é o máximo dele, não é 10? Ele não vai conseguir fazer uma força de 12, logo ele vai começar a se mover. A partir do momento que ele começa a se mover, o valor da força de atrito vai passar a valer 4, que é a força de atrito dinâmica, que é quando está em movimento. Então vai passar a valer 4 newtons. E quando eu aplicar uma força de 16, qual vai ser a força de atrito que vai existir? Vai tentar existir uma força de 16, mas como o máximo é 10, o bloco vai começar a se mover, porque passou do máximo. E aí, quando ele começa a se mover, a força de atrito passa a ter o valor da força de atrito dinâmica, que vale 4 newtons. Ok? Então, a partir daqui, do quarto e o quinto caso, é que você tem que calcular qual aceleração o corpo vai ter, porque nos dois primeiros não tinha, ele ficava parado. Então, qual é o valor da aceleração? Só pensar, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Força resultante, se eu aplico uma força de 12, existe uma força de atrito de 4, é porque a força resultante é 12 menos 4. Imagina, está aqui o bloquinho, você faz uma força de 12, passa a existir uma força de atrito de 4. Qual é a força resultante? O que está numa direção menos o que está na outra, só que é sempre o maior menos o menor. 12 menos 4 é igual a massa dele, que vale 2 kg vezes a aceleração. 12 menos 4 dá 8, como a massa é 2 e a aceleração que eu quero saber, 8 dividido por 2 vai dar 4. Logo, nesse quarto caso, a aceleração deu 4. E no quinto caso, que a força aplicada é 16. Então, só vem aqui e muda para 16. Se aplicou a força 16 e a força de atrito continuou sendo de 4, porque a força de atrito dinâmica,
simplesmente, independente da força que você aplicar, a força de atrito vai ser sempre o valor da dinâmica. Então, qual vai ser a força resultante nesse quinto caso? 16 menos 4. Força resultante não é igual a massa vezes aceleração. Qual é a massa do corpo? 2. Qual a aceleração? É o que eu quero saber. É o mesmo cálculo que eu fiz aqui, é o que eu estou fazendo agora. A única coisa que eu mudei é de 12 para 16. Quanto é 16 menos 4? 12 igual a 12A. 12 dividido por 2 dá 6. A aceleração, então, é igual a 6 metros por segundo ao quadrado, já que todos os valores que eu coloquei na questão já estão no sistema internacional. Portanto, o resultado sairá no sistema internacional. A aceleração é igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Beleza, galera? Tranquilo? Então, questão número 7. O que é mais fácil na hora de fazer uma mudança? Empurrar a máquina de lavar ou puxá-la? Para ajudar, pense na direção em que estão posicionados os braços de quem aplica a força, caso eles estiverem aplicando uma força cuja direção não seja horizontal. Ok? Galera, continuando aqui. Primeiro, essa questão ela foi mal escrita, tudo bem? Por quê? O que é mais fácil na hora de fazer uma mudança? Empurrar a máquina de lavar ou puxá-la? Aplicando uma força cuja direção não seja horizontal. Mas ele não falou se essa força era para cima ou para baixo. Vamos considerar que a pessoa é um pouco mais alta do que a máquina, como eu fiz nos meus dois desenhos aqui embaixo. Então, concorda que quando ela empurra a máquina, ela está realizando uma força mais ou menos desse jeito. Tanto você empurra ela para frente, quanto também empurra ela um pouquinho para baixo. A força vai um pouquinho em direção para baixo. Na hora que você puxa, por você ser mais alto que a máquina, você vai acabar puxando ela para frente e um pouquinho também para cima, ok? Então, galera, são esses dois casos: puxar ou empurrar. Ele não explicou, basicamente, se a pessoa era mais alta ou mais baixa que a máquina, ok? Logo, a gente está supondo uma situação. Se a pessoa fosse menor do que a máquina e ela tentasse empurrar na parte de cima, mudaria a resposta da questão. Então vamos simplesmente entender a situação que eu estou falando, tudo bem? Vamos simplesmente adotar a situação que eu estou falando. Eu estou falando de situação com a pessoa mais alta que a máquina, embora interpretar desse jeito, ok? Não importa o que o livro quis dizer ou disse, importa o que eu estou querendo falar para vocês, porque numa questão da prova de vestibular vai estar bem escrito para vocês poderem definir isso, tudo bem? Então bora lá. Nessas duas situações, qual seria mais fácil? Concorda que vou desenhar de azul as forças que existem nas duas situações. Concordo que nas duas situações a máquina de lavar tem peso e nas duas situações a máquina de lavar tem normal. Agora vem a pergunta: a normal nos dois casos é igual ao peso? Não são. Lembra qual é a condição para que a normal seja igual ao peso? Primeiro, que o bloco não deve se mover na direção das forças normal e peso para que a força resultante dê zero e assim eles se anulem. Mas também tem que ter outra condição, que é o quê? Além de que eles têm que dar zero na direção do peso da normal, a soma das forças, é a condição que só existam as duas forças para que uma seja igual à outra e eles se anulem. Nesses dois casos, pela força não estar na horizontal, por exemplo, no primeiro caso, ela tem uma componente dela para baixo e uma componente dela para direita. Logo, se eu chamar essa componente aqui de Fy e essa componente aqui de Fx, Fy também está na direção do peso da normal. Logo, ela vai interferir nesse equilíbrio, não deixando com que o peso seja igual ao normal. Mas a força resultante na situação é zero na direção y aqui? É. Na direção x é que não é zero. A força resultante é igual a Fx. Claro? Então, bora lá. Se a força resultante aqui na direção y é zero, então normal não é igual ao peso, mas sim tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo. A única força que está para cima é normal e as forças que estão para baixo é Fy e P. Logo, normal é igual a P mais
Fy. Tudo bem? E no segundo caso, a força F, ela também tem uma componente na horizontal e também tem uma componente na vertical. Porém, a componente na vertical agora não aponta para baixo, ela aponta para cima, apesar do Fx aqui, apesar do Fx apontar para a direita com um valor igual ao Fx de cá e o Fy também igual ao Fy de lá, em módulo, eles têm sentidos diferentes. Enquanto o Fy daqui aponta para baixo, o daqui aponta para cima. O que isso vai interferir? Na hora que você fizer que a força resultante na direção vertical é zero, em vez de você falar que peso é igual ao normal, você vai falar que normal mais Fy é igual ao peso. Logo, no primeiro caso, normal era peso mais Fy, mas no segundo caso, eu tenho que passar o Fy para o outro lado. Concorda que o sinal de mais vai virar menos? E a normal vai ser então P menos Fy? Qual dos dois casos a normal é maior? Quando ele está empurrando ou quando ele está puxando? Logo, quando ele está puxando, porque a normal vai ser o peso menos Fy, e quando ele está empurrando vai ser mais Fy. Então, a normal é menor quando ele está puxando. E concorda que quanto menor a normal, menor vai ser a força de atrito máxima estática, que é μ vezes normal. Como μ é uma constante, quanto menor a normal, menor a força de atrito estática. E a força de atrito estática não é a força que você tem que superar para fazer com que o bloco comece a se mover? Quanto menor a normal, menor a força de atrito estática. Quanto menor a força de atrito estática, menos força você precisa fazer para fazer com que o bloco se mova. Logo, quem tem a menor normal vai ser o mais fácil de tirar do chão e fazer se mover. Como quando ele está empurrando, a normal é menor do que quando ele está empurrando, logo vai ser mais fácil puxar do que empurrar. Claro? Só pelo fato de que quando você está puxando, você está diminuindo a normal e aí vai diminuir a força de atrito máxima, precisando fazer menos força para você conseguir mover o bloco. Claro para todo mundo? Então, é isso daí. Questão agora número 8. Beleza? Então, olha só. Como funciona? Represente as forças que agem num bloco de granito de massa mzinho, no local em que a aceleração da gravidade é g. O bloco apoiado sobre uma superfície horizontal e rugosa, é puxado por uma força F. E depois, o bloco apoiado sobre uma superfície horizontal e rugosa é puxado por uma força F, cuja direção é de uma reta que forma 60 graus com a horizontal. Tudo bem? Galera, ele só pediu para desenhar as forças. Represente as forças que agem. Tudo bem? Nos dois casos... deixar de preto mesmo. Os dois casos tem peso? Tem peso. A massa nos dois casos é o mesmo? A gravidade nos dois casos é o mesmo? É. Então o peso vai ser o mesmo. E normal? Normal é a força necessária para equilibrar o corpo na direção Y. No primeiro caso, temos normal aqui. No segundo caso, nós também temos a normal aqui. Do mesmo jeito. Só que no primeiro caso, tem alguma outra força na vertical além do normal e do peso? Não. Logo a normal é igual ao... Logo a normal é igual ao peso. Elas se anulam. O que quer dizer se anulam? Quer dizer que a soma delas dá zero. É apenas isso. No segundo caso, a normal e o peso são as únicas forças na vertical? Não. Diferente do primeiro caso, eles não são a única força na vertical. Porque essa força F vai possuir uma componente na vertical, vou chamar de Fy, e uma componente na horizontal, vou chamar de Fx. Então, agora, olhando para isso, eu posso afirmar que só tem normal e peso na direção Y? Não, eu tenho normal, peso e Fy na direção Y. Logo, não é peso igual a normal, mas sim tudo que está para cima igual a tudo que está para baixo. Então, eu vou ter que normal mais Fy é igual ao peso. Tudo bem? Basicamente, a única coisa que ele queria era isso. Que você desenhasse as forças e mostrasse que no primeiro caso a normal era igual ao peso e no segundo caso a normal mais Fy era igual ao peso. Claro para todo mundo? E assim acabou a questão número 8. Beleza?
Basicamente, se você quisesse calcular o Fy Fx, só para descargo de consciência, eu vou falar aqui. Concordo que Fy é a componente da força F que não tem um ângulo de 60 graus do lado, ele está sem o ângulo de 60 graus. Então, Fy é igual a F vezes seno de 60 graus. E Fx vale F vezes cosseno de 60 graus. Claro para todo mundo? E ele fala sobre a superfície horizontal e rugosa. Então eu esqueci de desenhar uma força nos dois casos, que é a força de atrito. Concordo que a força de atrito é contrária ao movimento de deslize? No primeiro caso, para onde ia estar a força de atrito? Se eu sei que o bloco tende a deslizar para a direita, a força de atrito vai estar para a esquerda. Logo, a força resultante nesse caso vai valer quanto? Se normal cancela com peso, então a força resultante vai ser a força que está na direção para onde está a aceleração, menos a que está no sentido contrário. Logo, força resultante vai ser F menos força de atrito nesse caso. E no segundo caso, qual é a força resultante? Sabendo que Fy é isso, Fx é aquilo, qual é a força resultante? Concordo que nesse caso não é normal que se cancela com peso, mas o peso se cancela com a normal e o Fy. Elas se anulam com essas duas. A soma dessas três forças, peso, normal e Fy, dá zero. Logo, a força resultante seria Fx, caso eu não tivesse força de atrito, que aqui vai ser a mesma coisa. A força de atrito vai estar para a esquerda, porque ao aplicar a força Fx, ou basicamente a força F, vai fazer com que o bloco tende a se deslocar para a direita. Como ele tende a se deslocar para a direita, a deslizar para a direita, a força de atrito é sempre contrária ao movimento de deslize, então a força de atrito vai estar para a esquerda. Logo, a força resultante é o que puxa ou empurra no sentido que o bloco vai se mover. Então, Fx menos o que está no sentido contrário, que é a força de atrito. Claro a todos? Bem, agora está terminada a questão número 8. Claro? Então, questão número 10. O bloco da figura, abaixo, repousa sobre uma superfície horizontal e plana e está sujeito à ação de duas forças, F de módulo igual a 12 e da força de atrito. Então, ó, F igual a 12 newtons. E da força de atrito Fat, que no caso essa daqui é a força de atrito, ok? Ao aplicar outra força F' de módulo igual a 4, opa, não, eu cheguei, é porque não dá para ler direito, achei que isso aqui fosse a força de atrito. Logo em seguida ele explica, ao aplicar outra força F', isso daqui é o F', tudo bem? De módulo igual a 4 newtons e sentido contrário à força F, a força restante sobre o bloco será... Concorda que essa força no sentido contrário é 4 newtons? Ok? E concorda que ele fala que o bloco da figura repousa sobre uma superfície horizontal e plana? Ele, apesar de estar em repouso, sofre essas duas forças, mas a superfície é rugosa, vai ter força de atrito. Agora eu te pergunto, o que importa tudo isso que a gente está falando? Ele não falou que o bloco está em repouso? Se o bloco está em repouso, qual é a força restante sobre o bloco? Zero. Pronto, acabou a questão. Tudo bem? Então, ó, o bloco da figura abaixo repousa sobre a superfície horizontal e plana, força restante igual a zero. E está sujeito à ação de duas forças. Ok. Ele está sujeito à ação de duas forças, só que apesar de ele estar sob a ação dessas duas forças, ele continua em repouso. Tudo bem? A não ser que ele quisesse saber se o bloco vai continuar em repouso após a aplicação dessas forças, sabendo que quando ele estava em repouso, ele não sofria nenhuma dessas forças, que não foi o que ele falou na questão. Mas se ele tivesse falado isso, ele teria que dar o coeficiente de atrito na questão, para a gente poder calcular a força de atrito máxima, para saber se a força que foi aplicada foi maior do que a força de atrito máxima estática, e ele se moveria ou não. Caso não se movesse, força restante igual a zero. Caso ele se movesse, força restante é o que está a favor do movimento, menos o que está no sentido contrário. Não foi o que ele perguntou. Ele simplesmente falou que o bloco está em repouso. Falou as forças que estavam agindo sobre ele enquanto ele está em repouso e perguntou qual é a força restante. Se está em repouso, força restante é igual a zero. Pronto, acabou a questão. Claro?
ok? Então, agora, questão número 14. Considere um bloco de massa igual a 2 kg, em repouso sobre um plano inclinado de ângulo igual a 30 graus. Então, ó, alfa igual a 30 graus, como mostra a figura abaixo. Se o coeficiente de atrito estático, então eu vou digitar aqui, ó, coeficiente de atrito estático vale 0,7, determine a força normal nessas condições. Galera, concorda aqui, ó. Ele está em repouso. Não está em repouso? Então qual é a força resultante sobre esse bloco? Ó, ele está em repouso. Se ele está em repouso, sua força resultante é igual a 0. Então vamos fazer o seguinte, vamos desenhar todas as forças que agem sobre ele. Concorda que ele possui peso? Concorda que ele possui normal? E concorda que ele, por tender a deslizar nesse sentido, escorregando, então vai passar a existir uma força de atrito em sentido contrário, certo? E lembra que toda vez que a gente tem diversos vetores em direções diferentes e você quer somar tudo, você tem que definir dois eixos. Um é o chamado eixo X, que é esse daqui, que é a direção do movimento, e o outro é o chamado eixo Y, que é o que fica na direção contrária ao movimento, direção perpendicular ao movimento, tudo bem? Logo, a única força que não está nesses dois eixos é o peso, então eu tenho que decompor sobre um eixo. O peso sobre o eixo Y a gente chama de PY, e o peso sobre o eixo X a gente chama de PX. Claro a todos? Então, concorda que depois que você decompõe, você tem que retirar o vetor que você decompôs? No caso, antes eu tinha apenas três vetores, que era normal, força de atrito e peso. A partir do momento que eu decompus o peso, sobrou apenas Px e Py. Logo, minha questão que antes tinha três vetores passou a ter 4. Ok? E ele fala, voltando para o enunciado, considere um bloco de massa igual a 2 kg em repouso sobre um plano inclinado. Se está em repouso, força restante é 0. Se a força restante é 0, então, ó, no eixo Y a força restante tem que ser 0 e no eixo X a força restante tem que ser 0. Logo, normal igual a PY, porque só tem essas duas forças nessa direção, e PX é igual a força de atrito, porque só tem essas duas forças nessa direção. Certo? E aí ele pergunta, determine a força normal nessas condições. Galera, a força normal é o valor do PY. E quanto vale PY? Concordo que PY é uma componente do peso? Eu só precisaria saber esse ângulo para poder calcular quanto vale PY. E aí a gente começa com aquelas manobras geométricas para poder definir qual o valor daquele ângulo. Concordo que se você olhar para esse triângulo aqui, ó, se olhar para esse triângulo, concordo que aqui é 90, aqui é 30, logo esse ângulo daqui vai valer 60. Logo, esse ângulo aqui, concordo que também vale 60, porque essa daqui é uma reta, e isso daqui é outra reta, que são paralelas e são cortadas por uma transversal. Logo, este ângulo é igual a esse. E como esse ângulo vale 60 graus, concordam então que o ângulo aqui do lado tem que valer 30 graus para que a soma dos ângulos dê 90, já que eu sei que o ângulo entre os dois eixos vale 90. Então, concordo que PY é a componente do peso que está do lado do ângulo de 30 graus, portanto, PY vai valer P vezes cosseno de 30 graus. Beleza? Quanto vale cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. Então, em módulo, podemos falar que PY é igual ao módulo de PX vezes cosseno de 30. Portanto, quanto é o módulo da força peso do corpinho de massa 2 kg? Ele não deixou explícito na questão qual é a aceleração da gravidade, mas consideremos igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Logo, o peso dele vale quanto? Né? Massa vezes gravidade. Se a massa é 2 e a gravidade é 10, o peso dele vai valer 20 newtons, ok? Se o peso vale 20 newtons, eu vou tirar o triângulo aqui, tudo bem? Para ficar mais fácil da gente visualizar. Se o peso vale 20 newtons, quanto vai valer PY?
que é uma das componentes do peso, é igual ao peso vezes cosseno de 30. Então, ó, peso vale 20 em módulo. Quanto vale cosseno de 30? Cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2. Logo, PY vai valer 10 raiz de 3. Como a normal é igual a PY, logo a normal também vai valer 10 raiz de 3 em módulo. Tudo bem? E qual foi a pergunta da questão? Determine a força normal nessas condições. Então a força normal vai valer 10 raiz de 3. Claro para todos? E aqui acabou a questão. Tudo bem? Acabou a questão bem aqui. 10 raiz de 3. Porém, temos um problema. Isso não é o gabarito. O gabarito é 14. O gabarito está errado. Ponto. Tudo bem? Existe um outro erro que as pessoas cometem muito, é achar, em vez de fazer normal igual a PY, professor, mas estava certo também falar que PX é igual a força de atrito. E PX é a componente do peso que, se PY é a componente que está sendo multiplicada por cosseno de 30, PX é aquela componente que está sendo multiplicada por seno de 30. Então, PX é igual a P vezes seno de 30, que é igual a força de atrito, que aí muita gente fala que é igual a μ vezes normal. Aí ele fala, pô, o peso do corpo vale 20, seno de 30 é meio, coeficiente de atrito vale 0,7, normal é o que eu quero saber. Logo, 20 vezes meio é 10, dividido por 0,7, isso é igual a normal, tudo bem? Aí que comete o erro, galera. Essa fórmula está errada. Porque onde está errado? Quando você substitui força de atrito por μ vezes normal. Quem disse que força de atrito é μ vezes normal? μ vezes normal é o valor máximo que a força de atrito pode ter, mas não necessariamente a força que existe nessa questão. Concorda que esse corpo está parado? Se esse corpo está parado, a força de atrito tem que ser igual ao Px. E quanto vale Px? Px é P seno de 30, e P seno de 30 é igual a 20 vezes meio, que é igual a 10. Força de atrito vale 10. Ponto, acabou. Você não pode afirmar mais nada além disso. Você não pode afirmar qual é a normal, porque a força de atrito não é igual a μ vezes normal. Esse é o valor máximo que ela poderia ter. E ninguém em nenhum momento falou que a força de atrito que acontecia na questão era o máximo possível. Tudo bem? A única coisa que você pode afirmar é, ele me perguntou a normal? Sei que para esse bloco ficar em repouso, a normal tem que ser igual a PY, e PY vale 10 raiz de 3. Pronto, acabou a questão. Determine a força normal com essas condições. 10 raiz de 3 newtons. Claro para todos? E assim acabamos o dever de casa.